Lado B da gastronomia. Um espaço colaborativo onde a gente conta tudo ou quase tudo que está por trás do mundo dos restaurantes. Olá, esse é o Lado B da Gastronomia, o espaço colaborativo, onde a gente mostra tudo, ou quase tudo, que está por trás do mundo da restauração. Eu sou Gisele Reck, jornalista de gastronomia, e tenho ao meu lado a comentadora e consultora de gestão de negócios em gastronomia, a Sâmia Fiuso. Olá, Sâmia! Olá, Gisele, tudo bem? Tudo ótimo. E no episódio de hoje a gente fala sobre conceito, a criação de um conceito de um restaurante. E não poderíamos deixar de pensar numa pessoa que tem tudo a ver com isso, que é o Luiz Gaspar, chefe que está por trás de 3 grandes empreendimentos em Lisboa: a Sala de Corte, o Brilhante e o Pica-Pau. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Gisele. Muito obrigado pelo convite. E a gente já começa entrando nesse tema. A gente sabe que a primeira casa que você começou a comandar com a sua assinatura foi Sala de Corte. Como é que foi criar esse conceito de uma casa de carnes aqui em Lisboa? Bem, este conceito da Sala de Corte surge em 2015 e eu lembro-me de ter partilhado com o Rui Sanches, ou melhor, ele ter partilhado comigo na realidade que queria fazer um restaurante de carnes, uma steakhouse. Eu na altura fui um bocadinho reticente porque achava que o restaurante de carnes poderia ser demasiado redutor na minha fase da carreira, numa fase inicial, e portanto estava ali ligeiramente reticente, mas depois acabei por aceitar o desafio e começar a construir o conceito com ele. Hoje em dia, passado 8 anos, o restaurante é um fenómeno, tem vindo a crescer muito, a evoluir muito no produto, na técnica, no serviço. Estamos em constante evolução e portanto eu acho que é um dos grandes destinos gastronómicos da cidade de Lisboa. Agora, uma das coisas super interessantes que o chefe faz lá é trabalhar com o gado de Portugal também, né? Exatamente. Não apenas com carnes importadas. Como é que surgiu essa parte super portuguesa dentro do projeto para valorizar esses produtores? Numa altura em que cada vez mais existe um estereótipo em relação ao consumo da carne de vaca, nós tivemos que encontrar temas que tornassem o restaurante mais atrativo e mais de destino gastronómico. E, portanto, é normal que as pessoas consumam menos carne de vaca, aceito isso perfeitamente. Eu próprio consumo menos de carne no meu dia-a-dia, mas as pessoas, quando sabem ou quando querem comer carne de vaca, sabem perfeitamente onde é que querem ir e, portanto, o restaurante Sala de Corte é um destino gastronómico pelo produto, pelo serviço. E definimos aqui algumas estratégias. O tema da sustentabilidade e da redução da pegada ecológica e da valorização das raças autóctones portuguesas. Portanto, através de parceiros locais e de pequenos produtores, começámos a identificar as raças autóctones portuguesas e a valorizar o produto local e o pequeno produtor. E, portanto, com isso também reduzimos a pegada ecológica e minimizamos aqui algum impacto ambiental. E depois valorizamos o produto 100% português. Damos destaque aos pequenos produtores, às raças autóctones portuguesas que com o tempo foram perdendo algum destaque porque infelizmente são produtos de pequenos produtores e muitas vezes caem em cooperativas que têm pouca estratégia de promoção e divulgação do produto. E os restaurantes também são, e os chefes de cozinha têm este papel social de educar, de promover e de valorizar não só o produto, mas também os pequenos produtores. E é esse o grande projeto neste momento da Sala de Corte. É importante, né, Sâmia, essa questão de trazer essa autenticidade no conceito e essa valorização também dos produtores. O conceito é a alma, né, do negócio, né? Ele que guia ali desde o começo, a concepção, ele vai definir o menu, ele vai definir a decoração, e essa diferença, esse diferencial é que vai dar a autenticidade, né, característica ali ao negócio. É importantíssimo. Nós, desde o primeiro dia, sempre nos tornámos uma steakhouse muito conceptual e com muito foco naquilo que queríamos fazer. E nunca introduzimos nenhuma outra espécie de carne ou outro tipo de produto no restaurante. Inicialmente havia alguns clientes, até amigos, que perguntavam: então, mas só vão trabalhar com carne de vaca, não vão introduzir o porco ou aves? E nós, desde o primeiro dia, dissemos: a Sala de Corte é um restaurante de carnes maturadas, especializado em carne de vaca. Conceito, sempre, né? Nunca nos desviámos do conceito, e eu acho que esse é um dos grandes triunfos e uma das grandes virtudes da Sala de Corte. Nunca nos desviámos do conceito, mesmo nos momentos mais difíceis que houve no início, até nos afirmarmos no mercado nacional e até os clientes perceberem que éramos uma steakhouse pura, clássica, com muito boa técnica, com muito bom produto e muito bom serviço, mas mesmo nos momentos mais difíceis nunca tentámos introduzir alternativas. E, portanto, o cliente reconhece também este caminho que estamos a fazer. Como é que você conseguiu, nessa estratégia, manter isso? Porque é difícil, né? Quando as dificuldades surgem,
você tende a ver Encontrar alternativas. isso. Como é que vocês conseguiram manter-se tão fiel? Obviamente, na nossa estrutura, no Grupo Leite, de forma nós temos um comitê de várias pessoas internas que contribuem com as suas ideias, com a estratégia e, portanto, as decisões são sempre tomadas em equipa. Em conjunto. Nunca há uma ideia tomada de forma individual, são todas discutidas, analisadas e planificadas. E, portanto, o facto de nunca termos desviado nem perdido o foco foi precisamente porque metemos em cima da mesa todas as variantes, todos os fatores positivos e negativos e percebemos que a Sala de Corte, para se afirmar enquanto restaurante de carnes em Portugal, não poderia, obviamente, ter outro tipo de produto. Uma alternativa B para... Obviamente, queremos que o restaurante seja democrático e temos um prato vegetariano, mas isto não altera nem fere o conceito, torna assim um restaurante mais democrático e inclusivo, precisamente. Você não vai deixar de trazer um amigo, porque afinal ele não come carne, mas a grande maioria dos amigos quer ir, enfim, é um momento... É uma estratégia muito recorrente atualmente, né? Criar um prato vegetariano, porque a gente sabe que tem crescido muito, né? Esse público, então é justamente o que a Samia falou, né? Às vezes os restaurantes vai um cada vez mais carne. são experiências sociais e nós, sejam empresários de restauração, chefes de cozinha, temos que muitas vezes pôr o ego de lado e perceber que o restaurante é uma experiência sensorial e social e que temos que ser cada vez mais democráticos e, portanto, não vale a pena entrarmos em extremismos porque isso só prejudica o conceito. O próprio negócio em si, né? Que o conceito, ele tem que dar sustentabilidade ao Claramente. negócio, né? Se você também, por um detalhe ou outro, ou por preciosismo, ou por ego, você limita, você tira a condição daquilo ser sustentável até, né? No limite, né? No limite. Mudou um pouco, né? Antigamente, alguns chefes eram muito reticentes em relação, às vezes, também a mudar algum ingrediente, mudar alguma coisa. O mais importante, não para além da gosta. criatividade, do conceito, da identidade do chefe, que é muito importante que esteja presente, por isso é que há restaurantes tão diferentes e a identidade do chefe e do restaurante nos faz ir a um destino, não é? Procuramos um conceito, uma identidade, uma tipologia de produto, uma técnica. Mas é cada vez mais importante corresponder com a expectativa do cliente. Também existe Hoje os clientes, eles têm voz muito mais ativa, né? Claramente. E a gente tem que escutar. Mas eu achei muito interessante o fato de você dizer que conseguiu manter-se, porque muitos negócios que eu acompanhei, eles realmente têm uma grande dificuldade e vão adaptando e quando se enxergam já estão completamente diferentes um pouco. do conceito original. E aí você não sabe a cliente mais está atendendo ali. Né? É verdade. A gente fala muito dessa questão de manutenção do conceito, mas a gente sabe que um chefe geralmente tem muita criatividade, e é o seu caso. E como é que foi pensar, então, sair um pouco do conceito de sala de corte para criar um outro conceito que é o brilhante, que é inspirado nos cafés de Lisboa, os cafés antigos de Lisboa? Bem, o meu início de carreira foi no Pestana Palace com um chefe francês e, portanto, desde o primeiro dia que eu tive muito contacto com a cozinha francesa, com a técnica, com a forma como se valoriza o produto e como se trabalhava a gastronomia. E, portanto, ficou sempre o desejo e a vontade de poder recriar e de poder voltar a fazer um registro de cozinha clássica francesa, que era a cozinha presente em Lisboa nos anos 70 e 80, não é? A parte da cozinha portuguesa e transmontana, alentejana. Portanto, havia um único registro de cozinha em Portugal internacional, que era a cozinha francesa. E, portanto, o Brilhante veio-me desafiar a criar pratos e a recriar clássicos da cozinha francesa e de grandes chefes de cozinha do mundo. E, portanto, eu tinha muitas saudades e muita vontade de fazer alguns clássicos que aprendi na escola e que aprendi também no meu primeiro contacto com a cozinha. Já tem quanto tempo lá já o Brilhante? O Brilhante vai fazer 2 anos. 2 anos. E, portanto, o Brilhante é um registro gastronómico que valoriza os cafés de Lisboa boémios dos anos 70 e 80, onde recuperamos os clássicos da cozinha portuguesa, da cozinha francesa, e eu tinha muita vontade em poder desenvolver esta técnica e criar pratos neste registro gastronómico. E como é que foi para o grupo
aceitar esse conceito? Como é que você levou esse conceito? Ou foi criado em conjunto? Sim, os conceitos são sempre criados em conjunto. Há sempre um ou outro que lança uma ideia de um conceito, mas o brilhante, eu já tinha dito ao Rui Sanches, queria muito fazer este registro gastronómico inspirado nos cafés e nos restaurantes mais boémios dos anos 70 e 80, e ele ficou super interessado e entusiasmado com este projeto, porque ele também tem esta veia assim, old school de valorizar clássicos da cozinha mundial e portuguesa, e portanto ficou muito entusiasmado em podermos desenvolver este conceito. Uma coisa que eu fico em dúvida na hora dessa criação do conceito, como é que é o processo para vocês criarem a parte estética? Porque eu já tive a oportunidade de ir ao Brilhante, Eu fui no meu aniversário ano passado. É um lugar realmente incrível que Sim. remete a gente ao passado mesmo, né? Ele tem uma decoração toda pensada, que dialoga muito com o cardápio. Bem Como é que interessante. vocês pensam nesse sentido? Como que é esse trabalho coletivo? Em primeiro lugar, nós temos departamento de arquitetura interna, o que facilita muito e torna muito mais claro e objetivo todas as propostas e depois o resultado final. Ou seja, não contratamos fora ninguém que nos faça o projeto de arquitetura e, portanto, a identidade do nosso departamento de arquitetura é a identidade do grupo e está tudo muito Já está alinhado tudo- desde o dia zero. E, portanto, quando pensamos em fazer um restaurante a recriar a restauração lisboeta dos anos 70 e 80, o primeiro contacto é fazer pesquisas e procurar referências dessa época. E, portanto, a informação é toda muito mais clara, não há intermediários e, portanto, torna tudo muito mais objetivo, mais claro e mais focado naquilo e mais alinhado naquilo que é a proposta gastronómica e depois com o ambiente e com a decoração. Trabalhamos sempre assim no grupo. O facto de termos o departamento de arquitetura facilita muito. Muito. Sim. É. E Já estamos, tá em, dentro da, e da estamos em alma, permanente, né, em do permanente grupo. contacto. Portanto, todas as decisões que se tomam ou ideias são muito reativas. No momento são partilhadas com a equipa e toda a gente contribui. Afinal, o candeeiro podia ser assim, a iluminação mais baixa, mais alta, a playlist. E, portanto, aquele comitê que eu falava há pouco de várias pessoas que partilham as suas ideias e que são pessoas de destaque na empresa nas suas variadas funções, é muito importante, seja para um registro mais gastronómico, seja para um registro mais casual, mas trabalhamos muito assim. O chefe de cozinha, eu trabalho no restaurante a partir do dia zero, portanto, a desenhar a cozinha, eu consigo identificar o projeto todo. Tenho já uma veia meio cozinheiro e meio arquiteto. Gosto muito também de Ver todo desenhar. o fluxo, né, da Sim, cozinha, o que vai depender circuito do de menu. serviço. Isto tem muito que ver também com a gestão, não é? Sim, O circuito total. de serviço e os fluxos têm muito impacto depois Na na gestão. gestão do restaurante, do dia a dia, do produto. Eu diria que começa lá na concepção Sim. do menu, não é? Precisamente. Porque isso vai depender o estoque, a quantidade de estoque, como você vai armazenar aquilo tudo, toda a operação por trás, essa dinâmica todinha, não é? Sim. E ali no Brilhante também tem esse conceito da cozinha funcionar no meio, né? Ali do Sim, salão. nós É queríamos incrível isso. que o Brilhante fosse também uma experiência social e que o cliente se sentisse importante na experiência. E, portanto, o Brilhante tem um balcão com 26 lugares, que são os lugares mais privilegiados, e o cliente sente-se literalmente em casa. Portanto, tem 30 centímetros, que é a distância do balcão, desde o lugar que está sentado até à cozinha. E, portanto, isso torna a experiência muito mais interativa, mais interessante. Agora, uma coisa interessante também, agora pensando mais no conceito de menu, é um restaurante que tem essa veia, né, essa inspiração, alguns pratos que remetem à França. Como é que fica a questão dos ingredientes que vêm da França? Bem, Como que é esse processo? nós tentamos sempre ao máximo trabalhar com o máximo de produtos e fornecedores portugueses, mas obviamente há produtos que têm uma identidade muito própria. Os queijos, o foie gras, e portanto representam uma identidade geográfica e portanto não há uma alternativa possível e então recorremos obviamente, isso também torna o restaurante especialista na cultura de produto e portanto se queremos ter um bom foie gras vamos buscar a França e não vamos buscar a Polónia, que é um produto de baixa qualidade. Se queremos ter um reblochon vamos buscar o reblochon à França ou à Suíça, e, portanto procuramos muito a origem dos produtos porque isso também revela a cultura de produto, a sazonalidade, portanto, e a cultura, o respeito e o facto de queremos trabalhar sempre com os melhores produtos.
Agora, Sim. Sam, isso tem que entrar sempre na conta, né? De quem está abrindo um negócio ou quem quer trabalhar com restauração, porque tem um custo maior para trazer esses produtos. Sim. Vai estar refletido, tem que estar sempre refletido Sim. no preço, obviamente, né? E aí ainda tem que ter o cuidado com as entregas, né? Os prazos de entrega, é um cuidadinho a mais quando você tem, independente de ser França, Japão, qualquer outro lugar, Sim, a cadeia logística tem que ser repensada. tem que ser repensada, enfim. Mas se você faz tudo pensado e organizado, a coisa fica mais fácil, né? Tem que planear. Sim. Sim, mas tem muito impacto, a cultura de produto tem muito impacto depois na rentabilidade do negócio, não é? Assim, é diretamente, né? Agora Sim. tem que estar feita a conta. Sim. Nos pequenos negócios, vocês já têm uma estrutura por trás e isso a gestão já está bem avançada, dão aula. Mas nos pequenos negócios, eles não conseguem minimamente, às vezes, ter a ficha técnica Sim. atualizada. Então, eles começam com aquela ficha técnica lá do começo da operação, já subiu o preço, já baixou o preço, já mudaram ingredientes, já colocaram ingredientes de outros fornecedores e aquilo não está refletido no preço e eles não estão preocupados, ou estão preocupados tanto em apagar o fogo do dia a dia que a coisa Sim. não acontece. Eu acredito que nos pequenos negócios ainda haja esta falta de cultura e de preocupação pela ficha técnica. Há cozinheiros que acham que a ficha técnica é um papel, desenho, que é papel. uma seca a ter que cumprir. Mas não, a ficha técnica é a ferramenta mais importante para a gestão do negócio. Exato. E eu também acho que cada vez mais os chefes de cozinha que trabalham em restaurantes ou empresas mais organizadas, cada vez mais têm a cultura de elaborar uma ficha técnica como deve ser e de respeitá-la e também de ir analisando a evolução da ficha técnica. E, portanto, Exatamente. A ficha técnica ela é importante para treinamento, para formação, senão você não consegue consistência e padrão. sim. Né? Essa cultura pode vir, está mudando, eu acho, devagarzinho. Cada vez mais a formação nas escolas também permite que os cozinheiros tenham esta sensibilidade e este respeito por um processo e um procedimento que representa muito no restaurante. Não é? E como é que eu faz tenho uma sentido- boa ficha técnica, gente? Ou ele pode dizer melhor do que eu, mas assim, na gestão, existe a ficha técnica gerencial e a operacional. A gerencial, ela vai ter lá todos os custos, os valores, né, inerentes, que é o que interessa em termos de precificação, né, para precificar o prato. Já a operacional tem que ter todo o passo a passo da Precisamente. receita, foto, empratamento, porcionamento, né, diga o que falta mais. Sim, muito bem. Todos os processos e os métodos de É importante confecção. para não Utensílios. haver desperdício, né? De Era aí que ingredientes, eu ia pra chegar. otimizar. Muitas das vezes o grande erro das fichas técnicas é não assumir os desperdícios. Exato. E, portanto, as contas, a ficha técnica pode estar tudo bonitinho, o food cost super controlado, mas não está assumido nem calculado o desperdício da matéria-prima. O que Isso é é o um real não acontece, né? O teórico não está batendo É, com o real. O teórico está lindo, a ficha técnica está lindo aqui. Mas na hora que você vai, desde o começo, né? Desde onde você faz a encomenda até o controle desse estoque, né? Até ele ser porcionado, Sim, quando ele chega. E ainda mais, o porcionamento que vai também para o prato do cliente, que muitas vezes não está ali bem direcionado e É mesmo isso. vai bem mais do que 100 gramas, 200 gramas, de 10 para 12, são 20% a mais. Isso vai impactar completamente o Ao lucro. final de uma semana são muitas centenas de euros. Exatamente. E a gente entra aí na questão não só financeira, né, da sustentabilidade financeira dos restaurantes, mas também da questão ambiental, né? A gente Claro. fala tanto em evitar desperdício, Exatamente. de Não é deitar só uma questão comida só no lixo, do né? lucro, é uma questão mesmo de consciência, né? É verdade. Agora, por fim, e não menos importante, vamos falar do pica-pau, que eu acho super interessante por causa dessa verve, né? Dessa essência portuguesa. E veio mais ou menos próximo do Brilhante? O Foi um Pica-Pau pouquinho até abriu antes do Brilhante. Uhum. O Pica-Pau abriu em julho e o Brilhante abriu em setembro do mesmo ano. Uhum. E, portanto, eu sou um claro defensor da gastronomia portuguesa, do património, do receituário, tanto que em 2017 concorri ao concurso de chefe cozinheiro do ano e fiz um menu, obviamente com uma técnica diferente e com um produto diferente, mas fiz um menu 100% português. Fiz uma sopa da pedra, fiz uma caldeirada de bacalhau, fiz mão de vaca com grão e fiz uma sobremesa que é a brisa do lixo. E, portanto, a cozinha O portuguesa... chefe de leiria. Sim. Eu sei. A cozinha portuguesa está muito presente em mim, nas minhas memórias de infância, nas minhas memórias gastronómicas, familiares e, portanto, eu sentia que deveria fazer um restaurante de cozinha portuguesa sem o ego de um chefe.
E, portanto, eu digo isto muitas vezes quando me perguntam o que é o pica-pau. É um restaurante de cozinha popular, de cozinha de valorização de património, sem o ego do chefe. Isto porquê? Porque não há nenhuma criatividade. Um cozido à portuguesa é um cozido à portuguesa, um cabrito com arroz É o de forno. respeito à tradição ali mesmo Sim, do prato. Não há criatividade nenhuma, nem temos pretensão de alterar, nem de criar nada. Nada. Nunca o vamos fazer e, portanto, também está muito definido desde o primeiro dia. Mesmo que algum dia possamos ter um momento menos feliz ou com maiores dificuldades, nunca vamos implementar, nem desviar-nos do conceito. É autêntico, não é? É autêntico. Agora, o que fizemos foi recorrer a muito bons produtos, a pequenos produtores e sim melhorar a técnica, porque infelizmente a cozinha portuguesa é muito ancestral e intuitiva, e, portanto havia pouco rigor, ou ainda há em alguns restaurantes pouco rigor. Sem a ficha técnica. Sem a ficha, exatamente. Pouco rigor nos pontos de cozedura, na forma como se porciona e se doseia, mas principalmente nos pontos de cozedura. E, portanto, o que fizemos foi ajustar a melhor técnica ao melhor produto, mas sem alterar a receita base. Isso é a receita certa, né? Sim. Pra... Melhorar a técnica permite ter uma melhor experiência e uma melhor valorização de produto. Sim. Um caso específico, o bacalhau. Quando cozinha demais, a experiência não é a melhor, fica seco. Perde o colagênio. Se o bacalhau for cozinhado no ponto, valoriza o produto, sai as lasquinhas ali. Melhora a experiência e, portanto, torna tudo muito, muito mais interessante. Sim. E é interessante que vocês também mantêm aquela tradição dos pratos do dia, né? Sim. E que mudam conforme as estações também, sim. né? Isso, a ideia foi, obviamente, olharmos para os restaurantes, para as casas de pasto e para as petiscarias de Lisboa e do país, e existe uma cultura muito grande de haver um prato do dia que torna o restaurante de destino, não é? Nós temos muitos clientes que à sexta-feira vão de propósito comer a cabidela, que ao domingo vão comer o cabrito. E, portanto, isto faz parte de uma estratégia e de um conceito, de uma estratégia conceptual, não é? Foi tudo pensado. Tornar o restaurante de destino ao almoço, e não só, almoço e jantar, mas com mais destaque ao almoço, porque existe este perfil de cliente que procura um restaurante que tem um prato específico a cada dia. Sim. E, portanto, sim, mudamos com a sazonalidade, a dinâmica dos pratos do dia, mas é uma estratégia vencedora porque corre muito bem, principalmente ao almoço. É cultural, não é? É cultural. Em Portugal é muito cultural haver esta estratégia de prato do dia. É isso. E a questão do público que frequenta? Ali a região do Príncipe Real, que é onde está o Pica-Pau, né? Uma região muito turística. Sim. É muito turista que vai para conhecer essa comida portuguesa? É um fenómeno interessante que é, temos muitos portugueses, eu diria que temos uma percentagem de 50-50. Temos muitos portugueses saudosistas, com saudades da cozinha portuguesa, sem reinvenções e sem reinterpretações falhadas. Portanto, clientes que procuram comer um cozido à portuguesa, uma cabidela, um cabrito, um bom bacalhau à brás. Portanto, este cliente tem saudades das memórias que tem... Sem as invenções que vieram aí pelo meio do caminho. Tem saudade da comida de família e que procura o pica-pau um bocadinho como escapatória para comer essa cozinha portuguesa. E depois, obviamente, temos o turista que procura cada vez mais, tal como nós o fazemos, a cozinha local, os produtos. Eles querem ter essa experiência, né? Como é que é aqui mesmo, né? Sim. Como é que e nós no Pica-Pau não tivemos vergonha de mostrar aquilo que é menos elegante. A cabidela tem sangue. Muitos restaurantes têm, ou os portugueses, ou os restaurantes portugueses tinham o complexo de mostrar ao mundo que a cabidela tem sangue, que o arroz de cabrito tem miúdos, que o cozido... E é que é incrível, né? Porque é uma das coisas mais sustentáveis que eu vejo em Portugal, é justamente isso, o aproveitamento máximo, não se desperdiça nada do que o cozido tem rabo de porco e tem pé de porco, às vezes tínhamos muito este complexo este complexo de mostrar as miudezas e os produtos menos nobres ao mundo, e não temos que ter vergonha nenhuma, é a nossa identidade, é o património, é isso que nos distingue enquanto gastronomia no mundo. E como povo, né? Precisamente. E o turista procura-nos, eu penso, tenho essa sensação que o restaurante Pica-Pau é muito procurado por gerar essa confiança ao turista e por o turista saber que lá vai comer comida portuguesa de verdade, sem ter a criatividade de um chefe de cozinha, sem ter uma espuma, sem ter uma ervinha, sem ter um crocante, porque isso não usamos nem nunca vamos usar. Está bem definido lá de raiz, não é? Sim. E é importante também, é muito importante isto que eu vou dizer, que é o chefe de cozinha, e eu partilho muito com o Rui Seixas, e muitas vezes estou errado, muitas vezes estou certo, muitas vezes ele está errado e muitas vezes está certo, e portanto discutimos muito isto, mas é muito importante
enquanto chefe de cozinha, ter este apoio do investidor, do empresário de restauração. Se eu disse, ou se eu desde o início defini que o Pica-Pau ia ser cozinha portuguesa, por muito que ele não goste de um prato ou outro, ele respeita o conceito e respeita a estratégia. Sim. E, portanto, ele como empresário teria toda a legitimidade em dizer que não queria um restaurante assim, ou que queria um restaurante assado, ou que não queria determinado prato no restaurante. Ele é o dono do restaurante. Sim. E, portanto, teria, obviamente, toda a legitimidade de inibir questionar, né, ou de também. questionar, mas não, eu sinto todo o apoio dele em qualquer projeto e, portanto, partilhamos muitas ideias. Há muitas ideias dele construtivas e que eu, numa fase inicial, posso não estar tão de acordo, mas depois a maturidade e a visão começa-nos a fazer perceber que, se calhar, ele tem mesmo razão e mudo de ideias muitas vezes. E há outras ideias... Essas mudanças de ideias às vezes são necessárias, São né? necessárias, sim. E a partilha é muito importante e ele tem muita sensibilidade gastronómica, tem uma cultura de mundo muito grande e, portanto, muitas das vezes partilha ideias que eu nunca tinha pensado e que fazem todo o sentido. E Ele tem a visão global, não é? E é muito importante, às vezes o chefe de cozinha toma decisões erradas precisamente porque não as partilha ou que não tem o apoio de alguém que o possa aconselhar da melhor maneira. E eu reconheço que tenho esse apoio. Muitas das vezes tenho ideias que não são as mais acertadas e tomo as decisões certas porque partilho com o Rui Sanches. Sim, eu vejo muito complemento, assim. Sim. Eu vejo os chefes, eles são artistas, Sim. né? Vejo muito como arte a culinária, né, também. E a gestão é um complemento, né? Um não funciona sem o outro para o negócio ser sustentável. Então, se você tem a cultura, você tem ali o chefe criando, né, com todos os cuidados e as técnicas e as ideias, e tem alguém para dizer, olha, vai por aqui porque aqui vai dar mais certo, eu já passei por aqui financeiramente. Precisamente. Você tem que olhar o financeiro, você tem que olhar a gestão de pessoas, você tem que olhar uma série de coisas, E né? muitas vezes nós, cozinheiros, não nos sentamos no papel do cliente. Achamos que as nossas ideias e que a nossa criatividade é a certa, mas nós temos cada vez mais que nos sentar no lado do cliente. não é? Abrir essa escuta. A Esse escuta canal de escuta. ativa, não É. é? É importante. Há aquela mítica frase, qual é que é o melhor restaurante? É o que está cheio, obviamente, Sim, não é? sim. E, portanto, cada vez mais... Eu também acredito que esta nova geração de cozinheiros está mais disponível para ouvir a crítica e as sugestões dos clientes e tem maior capacidade de adaptação. Há uns anos o chefe de cozinha achava-se Que não. superior a qualquer cliente e, portanto, era menos permissivo ou menos disponível para se adaptar. Hoje em dia, Você acha que tem vindo a adaptar-se? claramente, sim. Sim, é uma questão geracional, Geracional, sim, precisamente. de disponibilidade para ouvir as sugestões do cliente e para corresponder com a expectativa do cliente. Sim. É. Agora, o chefe entrou ali num ponto que era a minha última pergunta. É importante, é interessante, o que traz de bom ter um grupo grande por trás para um chefe de cozinha? Há uns tempos, houve alguém que ouvi assim numa conversa de corredor, o Luís Gaspar só abre tantos restaurantes porque tem o Rui Sanches por trás. É tão claro quanto isso, é verdade. Eu só abro tantos restaurantes porque tenho o Rui Sanches por trás. Mas isso não minimiza a responsabilidade do chefe de cozinha, só aumenta. É exatamente o que eu estava a falar. É uma parceria Sim. importantíssima. Existe uma ideia errada de que os grupos sustentam o chefe de cozinha e que a gestão é posta de lado. Não, antes pelo contrário. Num grupo como o nosso, obviamente os grupos sustentam os restaurantes e o chefe de cozinha e a criatividade, mas a gestão e as ferramentas de gestão são dia a dia mais com rigorosas. vocês. Sim. São muito mais rigorosas. E é verdade que eu tenho tantos restaurantes porque estou com o Rui Sanches, certo? Mas isso não minimiza nada, nem me responsabiliza, só me dá mais responsabilidade para cumprir entregar. e para cumprir com os objetivos do restaurante. Exatamente. Porque a parte criativa é muito importante, o restaurante cheio é genial, mas a parte da gestão de recursos humanos e gestão de produto e gestão financeira é ainda mais importante para o sucesso e para o futuro dos restaurantes. E como que é o seu dia a dia para estar nesses 3 espaços, ter contato com as equipes? Como que A funciona rotina, na prática né? Como a é sua que rotina? funciona? O cargo de chefe executivo, na minha função, é meramente formal. Porque eu estou sempre nos restaurantes, gosto de acompanhar as equipas, gosto de dar serviço, ainda hoje estive no serviço ao almoço, porque é no serviço que se identificam os pormenores, Os problemas. os problemas de produto, de rentabilidade,
às vezes, de má manipulação que pode gerar um desperdício superior àquilo que deveria ter e, portanto, é no restaurante que se consegue reagir o mais rápido possível e identificar as oportunidades de melhoria. E ouvir também a E ouvir, equipa, né? sim, é muito importante. Muitas vezes eu tomo decisões ou acho que a decisão deve ser aquela, mas é muito importante partilhar com a equipa, porque a equipa está todos os dias no restaurante e tem uma noção e uma sensibilidade totalmente diferente. Eu digo que a equipa, se você quer saber se a coisa tá como ela está indo, você tem que perguntar para o empregado Claramente. de mesa, pro sous-chefe, pro chefe, até pro copeiro, para todo mundo que faz parte ali. Eles sabem a dor ali do dia a verdade. dia. Né? São eles que sentem as dificuldades e é importante estar em permanente contacto. A minha agenda é aleatória. Obviamente que existe uma agenda definida semanalmente conforme os horários da equipa, as necessidades, o recrutamento, a formação, a implementação de novos pratos e, portanto, existe esse planeamento, mas eu diria que passo 2 a 3 dias em cada restaurante por semana. Quando você vai... Só vou voltar Sim. aqui uma coisinha. Quando você vai criar lá o conceito, desculpa, e você já tem todo o menu definido e depois você vai fazer a formação da equipe, é você que faz diretamente? Sim. Eu em cada restaurante tenho um chefe de cozinha residente, que é a pessoa que está todos os dias na operação e que em contacto comigo... É ele que toca ali o dia a dia da operação. Exatamente, sim. É um chefe de cozinha residente em cada restaurante e, portanto, a formação é também dada com o chefe de cozinha. Definimos o conceito, definimos a carta e depois a elaboração das fichas técnicas, do plano de formação, e sou eu que faço questão de estar com o chefe de cozinha residente ali a desenvolver mesmo os primeiros Sim. pratos mesmo. Né? Sim, porque na realidade a identidade e a forma de cozinhar é muito minha, não é? Sim. Como é que você vai transmitir E, portanto, e passar isso adiante? A identidade e a sensibilidade de alguém é a coisa mais difícil de transmitir. Sim. Não é? Eu posso estar a ver isto direito e alguém está a ver torto. E, portanto, a nossa identidade e sensibilidade é muito difícil de transmitir e só se consegue aproximar o mais possível se estivermos próximo das equipas e se a formação for muito presente. E, portanto, faço questão de sempre que mudamos um prato, implementamos alguma ideia... Estar ali até a coisa andar com as próprias pernas. Obviamente que os chefes de cozinha das minhas equipas já estão comigo há muito tempo e, portanto, a linguagem e a comunicação é cada vez mais eficaz. E, portanto, a sensibilidade, a identidade é cada vez mais transversal e às vezes e cada vez é mais fácil a comunicação entre eles e comigo com eles e, portanto, cada vez a minha presença no processo de formação é menor porque a equipa também cada já vez está é mais melhor. afiada. Já está sintonizada. Sim. Já está todo mundo em sintonia. É isso. Bom, para finalizar, Luiz, eu queria saber de você qual que é o desafio do lado B da gastronomia, aquilo que ninguém vê e que dá muito trabalho até que a comida chegue à mesa dos restaurantes. Eu costumo dizer que num restaurante cozinhar é o mais fácil. O mais difícil, para além da criatividade, mas o mais difícil é gerir continuamente a expectativa e o bem-estar de uma equipa de trabalho. Acima de tudo, a expectativa, porque há cozinheiros cada vez mais ambiciosos e que querem ter novos desafios. Há cozinheiros menos ambiciosos, obviamente, mas a expectativa e o bem-estar de uma equipa é o grande desafio e o mais difícil hoje em dia de um restaurante. Garantir o bom ambiente, o bem-estar social, o descanso... o bom clima organizacional. O bom clima, a organização, o cumprimento de processos da HCCP, de gestão de negócio, portanto, uma equipa feliz reflete-se claramente uma clientela bem atendida. E, portanto, nós temos no grupo muito esta cultura, cada vez mais, já tínhamos antes de pandemia, mas obviamente a pandemia veio antecipar aqui uma certa tendência e nós no grupo cada vez mais temos esta preocupação com o bem-estar, a redução, ou melhor, a inibição de horários repartidos, as 2 folgas seguidas rotativas, equipa da manhã, equipa da noite, sem cumprir mais do que 8 horas de trabalho por dia e, portanto, isto é uma medida de retenção de colaboradores, mas também de atratividade. Sim. Temos cada vez mais candidatos que nos procuram porque não vão ter horários repartidos e isso realmente impacta muito na vida pessoal. Não há horários partidos, que é a equipa da manhã, a equipa da tarde, folgas rotativas, mas seguidas. E, portanto, cada vez mais temos pessoas a procurarem-nos para trabalhar connosco que reconhecem estes argumentos e esta estratégia de recursos humanos. Eu tinha aqui um outro episódio para tratar disso, porque é um lado que eu vejo que é um buraco mental, aqui ainda. né, que o paradigma da restauração tem que mudar urgentemente e são as grandes empresas e os grandes agentes, sejam
hotéis ou restaurantes que têm a responsabilidade de mudar esta forma de estar e esta mentalidade da restauração portuguesa. Porque é fundamental. Os grandes grupos, e não só o nosso, existem outros, grupos de Avilés, grupos de não sei quá, que claramente estão a mudar a tendência e a forma de estar na restauração. E a sociedade está a mudar para melhor e é preciso ter mais descanso, melhor bem-estar nas equipas para ter melhores resultados. É isso. Eu nem vou continuar, não, porque senão a gente vai aqui em outro podcast, em outra oportunidade. Em outra oportunidade a gente entra nesse tema que é um tema mesmo Sim. fundamental, né? Até para explicar muito a questão da mão de obra, de muita gente fugir hoje de trabalhar na restauração, Sim. tem muito a ver com isso também, né? Essa falta de cuidado. Bom, Luiz, muito obrigada Obrigado, por sua foi um participação. prazer. Foi incrível. Obrigada, Sâmia, mais uma Gisele. vez, obrigada pela companhia. E se você gostou desse conteúdo, acompanhe a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é @ladobdagastronomia e a gente também está no Spotify. Até a próxima.